Infelizmente, muitos cristãos não dão exemplo, não seguem as normas, as leis do país, não respeitam as autoridades, os governantes. Deus ele nos aconselha a respeitarmos a todas as pessoas e principalmente os líderes, as autoridades. É lógico que se o que eles ordenam, né, isto for contra as normas de Deus, aí mais importa obedecer a Deus do que os homens, mas quando isso não acontece, devemos seguir os princípios dos conselhos de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala o seguinte, olha, no verso 1 de Tito, capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Perceberam? Cada nova geração e cada novo membro recebido na igreja precisa ouvir sobre as responsabilidades cívicas do cristão. Nós temos responsabilidades e precisamos cumpri-las, tendo em vista que o mérito do evangelho é medido pelo valor de seus adeptos. A igreja ela deve se erguer diante do mundo como um corpo de homens e mulheres nobres. Nunca, viu? Nunca deve negligenciar a oportunidade de aliviar as necessidades da comunidade e de cooperar em todos os sentidos para apoiar o cumprimento da lei. Até aqui, eu não sei se você conseguiu detectar, o conselho do apóstolo Paulo se referia às relações e funções dentro da família da igreja. Então ele se volta agora para o mundo, a comunidade secular. Ele diz assim, sujeitem. Esse conselho era necessário em Creta, especialmente nesta cidade. Agora, vejam bem, a ilha estava sob o domínio romano e havia mais de um século que isto acontecera. E o povo se afligia sob a dominação estrangeira, como também os judeus. E o conselho, então, de Paulo sobre a lealdade ao governo era o mais apropriado entre os cristãos e o governo. Então vejam que homem de Deus, né? Ele poderia ter raiva, ser revoltado porque estava preso, mas nem por isto ele se revoltou. E ele fala aos que governam, as autoridades. E estes incluem todos os níveis de administração civil, desde as autoridades locais até o imperador de Roma. E ele fala, sejam obedientes. É lógico, como eu já falei anteriormente, se o governador, os administradores, todo e qualquer líder civil pede para você fazer algo que vai contra os princípios de Deus, mas não importa obedecer a Deus do que os homens. Nós cristãos devemos ser reconhecidos pela lealdade às autoridades civis em assuntos como arrecadação de impostos, projetos comunitários. Quando nós negligenciamos essas responsabilidades cívicas, sem dúvida alguma, nós trazemos censuras desnecessárias para a igreja. Então, quando fazemos corretamente, a paz e a ordem, ela faz parte da nossa comunidade. A deslealdade e sedição não recomendam o cristianismo, né? Portanto, o conselho de Paulo evidencia sua nobreza de caráter. Sua experiência com o governo romano não era positiva. Paulo fora preso, acorrentado, detido, foi espancado e ameaçado porque as autoridades romanas tinham ouvido relatos maliciosos inventados por seus implacáveis inimigos judeus. Mas vejam, ele conclui o verso 1 dizendo assim, boa obra, né? O cristão deve ser reconhecido como cidadão patriótico, que apoia o programa governamental destinado a aliviar as dificuldades e estabelecer equidade. Ao mesmo tempo,
A consciência cristã é recomendada a se abster de toda atividade governamental que se negue os direitos básicos a qualquer ser humano ou que incentive práticas malignas. Aí está os conselhos de Paulo, os conselhos de Deus. Cabe a mim e a você segui-los ou não. Se você quer ser um fiel cristão, siga esses conselhos e você será uma pessoa mais bem reconhecida diante de Deus e dos homens. Dê bons exemplos, siga os exemplos de Jesus. Eu quero orar por você agora. Pai bondoso, muito obrigado pelos conselhos. Nos ajude a sermos obedientes, a seguirmos as leis civis do nosso país, a apoiarmos os nossos governadores diante daquilo que não vai contra os seus princípios. Nos dê a tua paz, o teu perdão, nos consagre a cada dia. Abençoe a todos que assistem esse vídeo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Não se esqueça, primeiro Deus.